E aí, cansados, bem-vindos a mais uma aula de Game Hacking, a primeira aula do nosso módulo 2. Pessoal, foi mal a demora aí na atividade, eu tava com alguns problemas aí, uma agenda super corrida, mas agora eu consegui organizar para voltar a trazer aulas aí semanais para vocês. Essa primeira aula nossa vai ser um pouco mais teórica, tá? Eu vou explicar algumas coisas que nós vamos utilizar para as próximas aulas. Eu recomendo que vocês não tentem não aprender, não prestar atenção nas partes que eu vou explicar aqui, porque senão depois vocês vão ficar perdidos nas próximas aulas, tá? E antes de continuar, eu queria tirar algumas dúvidas de alguns comentários que eu vi nos vídeos recentemente. Perguntando sobre a input, se nós vamos fazer. Sim, nós vamos fazer a input, provavelmente no módulo 3, porque aí nós vamos utilizar a linguagem Assembly, de uma forma um pouco mais complexa, tá? No módulo 2 eu vou usar pouca coisa, a linguagem Assembly não, a linguagem Lua. No módulo 2 nós vamos trabalhar mais com Assembly e eu vou usar pouca coisa da linguagem Lua. Nós vamos utilizar melhor ela no próximo módulo. Outra coisa também foi sobre jogos online. Quanto a isso eu tenho 3 coisas para falar. A primeira, quando chegarmos lá em jogos online, eu vou falar como que funciona a conexão entre o cliente e o servidor. E aí vocês vão entender também por que alguns jogos não têm hacks ou têm hacks muito limitados, tá? Existem alguns jogos que eles não são passíveis de hack, porque tudo que é executado neles é executado do lado do servidor. E aí não é realista imaginar que a gente vai conseguir mexer em alguma coisa lá, tá? A segunda coisa é sobre o cheat engine indetectável. Eu tenho um cheat engine um pouco mais alterado aqui, esse outro executável dele, mas ele não é indetectável em todos os jogos. Porque o que torna ele indetectável são algumas coisas. Para alguns jogos, trocar algumas variáveis dele já é o suficiente. Para outros, você precisa trocar a engine, tá? O motor dele, algumas configurações no scan, a gente às vezes precisa trocar a própria SDK dele. Então, várias coisas nós precisamos alterar. Jogos como, por exemplo, Free Fire, você precisa utilizar algumas linhas de código, pode ser em Assembly ou em C++, para conseguir desativar a segurança dele. Outros jogos como o Genshin Impact, por exemplo, você precisa olhar a árvore de talento, desativar alguma coisa, árvore de talento não, árvore de processos, e desativar algumas coisas da árvore de processo dele, tá? Se você não sabe o que é uma árvore de processos, quando chegar lá eu vou explicar, mas cada jogo é passível de alguma coisa, e não é viável para mim, né? Não é realista que eu vou conseguir trazer todos os tipos de forma de todos os jogos, eu posso trazer as mais comuns para vocês. Sobre o nosso Discord, eu não tive tempo, mas eu vou abrir o nosso Discord entre essa semana e semana que vem, para termos essa comunidade, até porque é importante quando você está aprendendo, não só desenvolvimento de hack, qualquer coisa. Você ter uma pessoa aprendendo junto contigo para poder praticar e trocar experiências. E por falar em praticar, se você está olhando as aulas e não está praticando em nenhum jogo no seu computador, você tem a sensação que está aprendendo, mas você não está. Quando você for tentar fazer, você vai travar e tem que ficar voltando e assistir várias vezes aquele mesmo vídeo, etc. Por isso que eu disse, baixe algum jogo mais tranquilo, né, que tenha nessa versão offline, e tente hackear ele aí. Alguns jogos, como por exemplo o Elden Ring, ele não é um jogo difícil de se hackear, só que ele é um jogo enorme, então ele vai tratar muitas variáveis. Não é difícil, ele não tem uma segurança muito complexa, mas se você for tentar hackear um jogo como ele, daquele tamanho, você vai perder muito mais tempo. Para quem está começando, comece com jogos menores e aí você vai tentando fazer isso para jogos maiores também. Bom, depois dessa falância toda, vamos lá. Nessa primeira aula, nós vamos ver hexadecimal, nós já vimos binário, tá? A conversão de base em binário, e agora nós vamos ver a conversão em hexadecimal. Por quê? Nós vamos utilizar essa base nas próximas aulas, principalmente em Array of Byte, na aula seguinte, ok? E também nós vamos ver a nossa nova interface, onde nós vamos trabalhar no Cheat Engine, onde nós vamos construir os nossos scripts. Tá? Então, primeiramente aqui em hexadecimal, separando a palavra, tá? Hexadecimal, eu tenho decimal, 10 e hexa, 6, ok? O decimal, como nós já vimos, ele conta com 10 números, tá? Do 1 ao 9 mais o 0, 10. O hexadecimal, ele conta com 16 números. Como que esses 16 números? Quando ele chega, né, eu tenho aqui, olha, essa coluna aqui é decimal e essa aqui é a coluna hexa. Quando eu tenho o 00 em decimal, eu tenho o 00 em hexa também, normal. Até o 9. Eu tenho lá o 9 em decimal, eu tenho o 9 em hexadecimal também. Porém, quando eu chego em 10 no valor decimal, eu tenho o número A.
Sim, é um número A em hexadecimal. O número B, o número C, D, E e F. O F em hexadecimal vale 15 no decimal. Quando eu chego em 16, qual seria o próximo número depois de F? Aqui é como se eu tivesse 0, tá? Tem 0A, 0B, 0C, 0D, 0E e 0F. Então, assim como o decimal, quando eu for para o próximo número, depois de 0, o próximo número é 1. Então é 1. E o primeiro número depois de F é 0, tá? Vamos pegar a calculadora aqui do Windows. Se você chegou de paraquedas nessa aula e ainda não sabe, aqui no Windows você vem nessa opção aqui e escolhe programador. Você abre a calculadora de programador do Windows. Vamos colocar aqui, olha, o número 15 em decimal para vocês verem. Aliás, vamos colocar o 5 aqui, tá vendo? 5 decimal vale 5 em hexa. Mais um, olha, 6, 7, 8, 9. Enquanto eu tenho 9 em decimal, eu também tenho 9 em hexa. Porém, quando eu tenho 10 decimal, eu tenho A no valor hexa, tá? E subindo até o F e 16,10, tá? Vamos vir aqui para hexadecimal e vamos continuar somando, tá? Quando eu chegar no 19, ele não vai para o 20. Por quê? Chegou aqui no 19, qual que é o próximo número depois de 9? É o A. Então, em vez de ir para 20, ele vai ser um A, um B, um C, um D, um E, um F. Agora sim, quando ele chegar em um F, ele vai para o próximo número, que é o 2. E vai zerar de novo, 20. E assim ele vai até chegar no 90, tá? Vamos chegar aqui no número 90. 8F, 90, normal. 90 A, B, C, D, E, F. Quando chegar no F, ele não vai agora para 100. Qual que é o próximo número depois de 9? É o A. Então ele vai ser A0, ok? E assim ele vai continuar em diante. Então ele tem o CF, C, então ele vai normal, tá vendo? 9, DA, BC, DEF, E. E assim ele vai até o FF. Por que eu vou parar em FF? Porque o valor FF em hexadecimal vale 255 no valor decimal. E se vocês lembram na área de binário e quando eu expliquei a diferença de 2 bytes, 4 bytes, etc. Quando eu tenho, né, 255 em decimal, isso equivale a 1 byte. Ou seja, é o valor máximo que eu posso ter em 8 bits. Então, o valor máximo que eu posso escrever dentro de 1 byte em hexadecimal é FF. Beleza? Então, 1 byte, né, a gente lembra que o valor máximo que eu posso guardar decimal em 1 byte é 255. Então, o valor máximo que eu posso guardar em hexa é FF. Beleza? Pode parecer muita coisa agora e tá meio confuso, mas vai ficando mais claro conforme nós formos trabalhando isso nas aulas, tá? Eu só precisava mostrar para vocês o hexadecimal. E pode até não parecer tão importante agora, mas nas próximas aulas isso aqui vai ser muito importante para nós. E já aqui no Cheat Engine, eu encontrei o valor, né, do nosso SP para nós ganharmos tempo e também o ponteiro. Eu devia ter salvo das outras aulas, né, mas eu tenho aqui o SP e o ponteiro. Eu esqueci de verificar esse ponteiro em 4 bytes. Tá, normal, beleza. Então eu tenho o ponteiro aqui e eu tenho o valor do endereço normal. Dentro do Memory View, nós vamos vir aqui em Tools, tá, nas ferramentas, e utilizar essa ferramenta aqui, olha, o Auto Assembly, ou pelo atalho Ctrl A. Lembrando que vocês não precisam decorar esses atalhos, mas como eu vou utilizar, eu acabo mostrando para vocês. Eu vou fechar o Memory View. Essa telinha aqui é onde nós vamos trabalhar a maior parte do tempo no segundo módulo. Para o Auto Assembly funcionar, eu preciso de duas coisas. Alguma coisa para ativar ele e alguma coisa para desativar ele. Então, todo AutoAssembly ele vai começar com o Enable, tá, entre colchetes, e também ele vai ter o Disable, tá, para habilitar e desabilitar. Eu vou vir aqui em File e vou adicionar ele na nossa tabela. Vou fechar ele aqui e aqui eu vou colocar aqui, olha, hack SP. Até agora o nosso hack não faz nada, né? Obviamente, eu só coloquei ele para abrir e fechar, mais nada. Dentro dessa tela aqui, se eu colocar, por exemplo, barra, barra, é um comentário, tá? Comentário. O que é um comentário? É uma parte do código que não é executada, tá? Ou seja, não faz nada, é só um comentário. Nas nossas aulas eu vou utilizar para poder ir literalmente comentando o nosso código, e aí eu vou começar a disponibilizar essa cheat table para vocês baixarem também. Claro que a cheat table que eu fizer
para esse jogo, só vai funcionar para esse jogo. E aí, se vocês quiserem uma cheat table dos outros jogos, vocês podem fazer na casa de vocês e ir salvando, tá? E por que isso aqui é muito útil no dia a dia, no nosso dia a dia? Porque depois vocês vão ver que nós vamos ter scripts que ele vai tratar 4, 5 endereços de memórias no mesmo script. Então, para não ficar confuso, para nós não nos perdermos, nós vamos utilizando os comentários. Beleza? Então, eu vou apagar essa parte aqui. E agora, para habilitar, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse endereço, ok? Vou copiar o endereço. Então, na parte de habilitar, eu vou colocar o endereço, né, 2 pontos, e mandar ele fazer alguma coisa. E para desabilitar, também. Eu vou colocar aqui o endereço, 2 pontos, e pedir para ele executar alguma coisa. Então, quando eu ativar esse hack, eu quero que ele faça uma coisa. Então, eu vou colocar ele aqui, db, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o que é, int 255. E quando eu desativar, eu também vou colocar um db int, mais de, sei lá, de 100. Vou dar um ok. Então, quando eu ativar esse meu hack, ele vai colocar aqui em 255, certo? E quando eu desativar, ele vai colocar para 100. O que é esse db que eu coloquei? Mais para frente nós vamos trabalhar com isso, mas nós temos as variáveis db, tá? Que é define byte, se eu não me engano. Eu preciso olhar aqui isso aqui. Aí eu tenho dd, que é define double word. E aí eu também tenho o dq, que é o define quad word. Tá, e o que significa isso? db, ele armazena 1 byte, tá? Então o valor máximo que eu posso ter em db é 1 byte, ou seja, o valor máximo que eu posso colocar em db é 255. O double word, ele é 4 bytes, ou seja, 32 bits, tá? Então o db, ele trabalha com 8 bits. O dd vai trabalhar com 32 bits e o dq vai trabalhar com 8 bytes, ou seja, 64 bits. Pode não parecer importante agora, mas obviamente vai ser muito importante. Tira um print aí, tá, da tela, guarda, salva bem essa informação. Eu vou construir algum material em PDF para vocês, mas bem mais para frente, tá? Mas enfim, isso aqui de primeiro momento não é tão importante para a gente, tá? Mas eu vou utilizar muito db e dd durante as aulas, então vocês já sabem o que é. Então, vindo aqui no nosso hack, se eu falei que db ele salva bytes, eu poderia colocar aqui, olha, em hexadecimal. Então, db ff e deixa eu ver quanto que vale 100 em hexa. Então, vou colocar aqui 100 vale 64. Então, eu poderia vir aqui em db e colocar 64 e dar ok. Então, quando eu habilitar, ele vai fazer a mesma coisa. Ó, vai colocar 255 e 0. Porque 64 em hexadecimal vale 100 em decimal. Só que, para nós não termos que ficar utilizando números em hexa, por exemplo, vou colocar aqui ó, F, que nós sabemos que é 15. Então, quando eu ativar, ele coloca esse. Quando eu desativar, ele põe 15. Para eu não ter que ficar escrevendo os números em hexadecimal, o que eu posso fazer? Eu declaro o db, tá? Então, ou seja, eu vou utilizar 1 byte, estou utilizando uma variável de 8 bits, e aí, em vez de colocar em hexadecimal, eu coloco entre parênteses int, ou seja, inteiro, e aí eu posso colocar um número qualquer aqui, por exemplo, 150. Esse int ele é uma máscara, tá? A gente chama de máscara. Ele vai converter o que tiver na frente dele para o valor inteiro em double word. E aqui é a mesma coisa. Eu posso colocar aqui o valor inteiro em 67 e dar ok. Então agora quando eu habilitar esse hack, ele vai colocar 150 e quando eu desativar esse hack, ele vai voltar para 67. Porém, esse nosso hack ele ainda não é muito útil, porque ele está utilizando o endereço. E o endereço ele é dinâmico. E como eu falei em outras aulas, se eu fechar o jogo e abrir de novo, esse endereço ele não vai funcionar. Então eu preciso colocar alguma coisa que não seja dinâmica. Então nesse caso, nós vamos utilizar um ponteiro, tá? Bom pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Na próxima aula eu vou mostrar como nós conseguimos colocar um ponteiro dentro do nosso script e também eu vou mostrar um array of byte, uma outra forma que nós temos de fazer scan, tá? Ficou meio longa, meio extensa, mais teórica, mas é muito importante, beleza? Então é isso, lembra de se inscrever se você ainda não for inscrito e curtir para ajudar e também lembra sempre de comentar aí para ajudar a gente.
se você tiver alguma sugestão ou se você ficou com alguma dúvida. Um abraço e até a próxima.